Eu quero falar sobre o garoto Souza, eu quero falar sobre a importância do Guilherme ontem no jogo e também a personalidade do Guilherme, que perdeu um gol feito minutos antes de fazer o gol da vitória. E quero falar mais uma vez do Gabriel Brazão. E também quero destacar a dupla de zaga do Santos, que ontem, no meu entendimento, Thiago, fez um bom jogo. Por mais que muitos brincam, né, Marcão? Se acertou de novo que o João Basso não iria terminar a partida. Isso era previsível. João Basso, eu não me lembro do João Basso terminar um jogo sem sair contundido desde que ele chegou ao Santos Futebol Clube, jogando desde o início. Mas eu quero destacar aquilo que funcionou bem, Thiago. Gabriel Brazão, o Souza, a nossa dupla de zaga, o Zé Rafael correndo do primeiro ao último minuto e também o Guilherme, a personalidade do Guilherme, que sempre muito criticado, perde um gol feito e minutos depois vai pra rede num bonito gol de cabeça. Thiago Jordão. Exatamente, Marcão. E fala dele aí, né? Essa que é a grande verdade, a grande frase do dia. Falem do Guilherme, né? Não que eu não tenha criticado o Guilherme, longe de mim, né, Marcão? Ter falado que talvez no pré-jogo melhor seria para ele sair do Santos, longe de mim falar disso aí, né, Marcão? Mas foi uma bela partida, principalmente do Souza, do Zé Rafael também, que você mencionou, Marcão. Eu gostei muito da partida do Zé Rafael, porque nos minutos finais ele mostrou algo que poucos jogadores do Santos têm mostrado, tirando o Escobar, dos jogadores de linha, claro, nos minutos finais, Marcão, que é a garra, a sede pela vitória, né? O Zé Rafael ontem estava se matando em campo e nem parecia que ele tinha ficado 5 meses fora de ação. Então, grande jogo do Zé Rafael. O Souza é um garoto de muita personalidade, Marcão. Fico impressionado como que o Souza parece já ser um jogador experiente nas suas tomadas de decisões. O Souza é aquilo que eu falo. Ele é um jogador que chega na linha de fundo e não se livra da bola e só joga ela para a área. O Souza, ele levanta a cabeça, ele olha para quem tá na área e mede a força, Marcão. As 3 assistências que ele tem com a camisa do Santos são 3 assistências, são assim, um primor do esporte, Marcão. Um primor do esporte porque a primeira assistência que ele tem na carreira foi aquela primeira contra a Chapecoense. Ele cruza perfeitamente na cabeça do William Bigode. Depois, de novo, contra a Chapecoense, ele cruza perfeitamente na cabeça do Guilherme. E ontem, cruza perfeitamente, fala pro Guilherme só fazer. E o Guilherme, muito bem, faz um belo cabeceio, Marcão, sem chances pro goleiro Lucas Arcanjo. Gabriel Brazão, lá atrás também, fazendo ótimas defesas, salvando a pele do Santos. E o Luan Pérez e o João Basso, que formaram uma dupla interessante, apesar do João Basso ter os seus problemas físicos e também às vezes técnicos. Ontem fez uma partida segura, me arrisco a dizer que foi uma das melhores que o João Basso já fez com a camisa do Santos, Marcão. Eu particularmente, quando via o João Basso, só conseguia lembrar de jogos ruins, de entregadas, e ontem ele se mostrou fazendo uma partida segura, não comprometeu a equipe, mas as questões físicas pecam ainda por parte dele. Até trouxe o número que neste ano ele tem uma média de apenas 50 minutos jogados por partida, Marcão. Então é muito pouco e o João Basso convive sim com esses problemas físicos. E também trazer um outro destaque do Tomás Rincon, Marcão, que partida fez o venezuelano. Concordo, Thiago, em tudo que você falou, né? Falar do Brazão é chover no molhado. O Brazão tem sido realmente o principal jogador do Santos Futebol Clube na temporada, né? É um baita goleiro, né? O Brazão é goleiro que logo mais vai chegar à seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, pela baixa idade que tem e pelo perfil que tem, né? Então o Brazão é um goleiro moderno, o Brazão é um goleiro atualizado, tem ótima leitura de jogo. Eu acho que ainda precisa melhorar, Thiago. Uma deficiência que eu vejo no Brazão é a reposição de bola com os pés. Eu acho que o Brazão ainda tem uma certa dificuldade, precisa trabalhar um pouco mais isso, mas embaixo das traves é espetacular. Fez uma defesa de handball, viu, Thiago Jordão? Fez uma defesa de handball naquela cabeçada do Lucas Halter, defesa de handball, a defesa do Gabriel Brazão. Talvez naquela espalmada, né, na cabeça do Kaiser, talvez ele tenha, não é falhado, né, Thiago? Acabou espalmando ali por uma região perigosa, né? Mas a sorte também anda ao lado dos capazes e dos competentes. Então teve sorte o Gabriel Brazão, até quando falhou, o Brazão teve sorte no cabeceio do Kaiser para fora do gol. Então baita de um goleiro, o Santos tem um goleiro, não pode perder, viu, Thiago? Eu volto a dizer, tenho dito isso há muito tempo, seria realmente uma grande decepção e um erro grotesco da diretoria do Santos, caso venda o Gabriel Brazão por um valor menor que o da multa rescisória. O Brazão, volto a repetir, o Brazão é goleiro para ficar 10 anos no Santos Futebol Clube, é goleiro para ser ídolo do Santos. Eu sempre bati nessa tecla e digo aqui, um grande time
começa com grande goleiro. Há muito tempo, Thiago Jordão, eu respeito quem gosta do Vanderlei e tal, eu tinha minhas ressalvas com o Vanderlei, era um bom goleiro no meu entendimento, mas pra mim, desde Rafael Cabral, o Santos não tem um goleiro desse nível, né? Tivemos Vanderlei, João Paulo, o Vanderlei, na minha opinião, superior ao João Paulo, mas eu acho que o Brasão faz lembrar Fábio Costa, faz lembrar o Rafael Cabral na Libertadores de 2011. No meu entendimento, o Santos, depois de muito tempo, volta a ter um grandíssimo goleiro. E não podemos, em hipótese nenhuma, perder. A não ser, Thiago, que seja pela multa rescisória, os 70 milhões de euros. Aí não tem o que fazer. Mas o Santos não pode pensar em negociar o Gabriel Brasão. É o tipo da situação que, quando o dirigente for perguntado, o dirigente tem que falar, olha, é um jogador inegociável. É essa postura que o Santos tem que ter perante ao mercado. Quem quiser levar o Gabriel Brasão, que pague a multa. Caso contrário, não pode levar. Com certeza, Marcão. E você também pode até renovar o contrato novamente do Gabriel Brasão, dando uma valorização salarial para o jogador, fazendo com que, de fato, ele queira estar no Santos Futebol Clube, Marcão. O Gabriel Brasão é um goleiro que, quando ele começou no Santos, logo após a lesão do João Paulo, Marcão, os seus 2-3 primeiros jogos, ele teve ali uns momentos de insegurança, mas depois daquilo, Marcão, foram só partidas excelentes do goleiro Gabriel Brasão. São raros os momentos em que a gente consegue pontuar uma falha do goleiro em que ele tenha prejudicado diretamente o time, Marcão. O Gabriel Brasão é muito bom goleiro, é um goleiro jovem, é um goleiro de muito potencial. Vamos lembrar, tem muitos goleiros que só despontam na carreira aos 27, 28, 29 anos. O Gabriel Brasão não. Ele tem 24 anos e já tem se mostrado ser um grande goleiro. Ele ainda tem uma linha de evolução muito grande para sua carreira. A carreira de goleiro é muito mais longa do que, por exemplo, um atacante, um meio-campista, um defensor. Então, Gabriel Brasão está no caminho certo, Marcão. Eu coloco ele, inclusive, como naquele ranking dos melhores goleiros que eu já vi. Eu já coloco o Gabriel Brasão. Tudo bem que eu não vi muitos, né? Sou muito jovem ainda. Mas o goleiro Gabriel Brasão é, sem dúvidas, um dos meus jogadores preferidos da atualidade, Marcão. Eu vejo no Gabriel Brasão a sede pela vitória. Eu gosto muito quando ele vê uma falha defensiva, Marcão. Ele não é um goleiro omisso. Quando o time cede um espaço, por exemplo, ontem para o Vitória, que finalizou de fora da área 2 vezes seguidas, Marcão, ele sai louco do gol, gritando com todo mundo, reclama com o volante, reclama com o zagueiro, reclama com o lateral quando dá espaço para cruzar, e tá certo o Gabriel Brasão. Ele consegue ajudar os seus companheiros também com o posicionamento, Marcão. Quando você vai num jogo do Santos e você fica atrás de algum dos gols, dá para observar o Gabriel Brasão ajustando algum posicionamento, pensando já no contra-ataque da equipe adversária. Então, Gabriel Brasão é um jogador muito importante para o Santos. No meu ponto de vista, o grande jogador da temporada santista. E sim, Santos não pode vender, não tem que ser mãe de clube europeu. Qualquer clube que chegar com 12, 15 milhões de euros, você já abrir as pernas e vender. Não. Tem que fazer jogo duro. Mesmo que o Gabriel Brasão fale, quero sair, você tem que falar, olha, tudo bem que você quer sair, mas você é o meu goleiro titular, você é minha peça fundamental para os jogos, e eu não vou te vender barato, vou te vender caro, ainda mais se tratando dos clubes que pagam em euro, o Marcão tem que cobrar caro mesmo. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, e olha o que jogou o Souza, hein? Muita gente me perguntando aqui sobre a questão física, né? É algo que ainda não tá legal. O Santos mais uma vez pregou no segundo tempo, né? O Santos pregou no segundo tempo. É algo que não tá legal, que o Fábio Mascheredian vai precisar trabalhar. Eu não sou um expert, né, nessa área física, né? E eu não sei se nesse tempo que o Fábio Mascheredian teve para trabalhar, se já é o tempo suficiente para que ele consiga colher os resultados da sua metodologia, né? Então, talvez ele vai precisar de um tempo maior para que aconteça a evolução física. Fato é que o Santos ainda peca fisicamente. No segundo tempo, o Vitória teve uma condição física melhor que o Santos Futebol Clube, pressionou o time do Peixe e claramente vimos que faltou perna para o Santos puxar os contra-ataques. Então, o jogo se tornou, mais uma vez, muito perigoso, porque o Santos não tinha perna para chegar ao ataque como deveria, na puxada do contra-ataque. Agora, Jordão, que partida fez o Souza ontem? E eu já coloco a discussão na mesa, já coloco em debate aqui a próxima partida contra o Botafogo. Souza ou Gonzalo Escobar? É o famoso problema bom que tem o Kleber Xavier para resolver. Com as duas partidas que fez o Souza, Thiago, olha, não dá para tirar o Souza desse time titular não, Jordão.
Não mesmo, Marcão, não mesmo. A não ser que o Kleber Xavier faça uma leitura de jogo em que o Escobar tenha que trazer um apoio defensivo para o Santos, Marcão, em alguns ataques do Botafogo. Olha, eu particularmente continuaria com o Souza, porque eu até vi o amigo Varandeiro comentar, Marcão, você ter um lateral que sabe fazer muito bem os cruzamentos, Marcão, é outra coisa. É mais uma opção que você tem, mais uma alternativa de ataque que você tem para tentar buscar o gol. Então, o Souza, no meu ponto de vista, tem que continuar como titular do Santos Futebol Clube. Talvez, nesse amistoso que teremos contra o Leipzig no meio de semana, Marcão, colocar o Escobar para jogar na direita, promover esse teste. Quem sabe o Escobar não consegue se sair bem por ali, Marcão, porque a gente já viu casos no futebol de laterais jogarem com a perna invertida no lado do campo, como foi, por exemplo, o Zeca no Santos, que no começo ele jogou inicialmente, ele é destro, né? Ele jogava pelo lado esquerdo do Santos, Marcão. Então, se ele se adaptar, não vejo problema nenhum de colocar o Escobar na direita. Agora, o Souza tem que ser titular no meu ponto de vista. Não tem razões para você tirar o Souza do time. E você, mesmo que não teste o Escobar na direita, é interessante porque em dado momento do jogo você pode tirar o Souza e trazer o Escobar, caso o Santos esteja vencendo a partida. São jogadores que trazem alternativas diferentes. Se o Kleber Xavier, no jogo fora de casa, por exemplo, enxergar que o Santos precisa começar de uma forma mais defensiva, pode colocar o Escobar. Se ele entender que é um jogo que você tem que atacar mais, ele pode colocar o Souza. Então o Kleber Xavier tem aquela dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter. São muitas alternativas pro lado esquerdo, muitas alternativas, fico muito feliz com isso. E Marcão, Kleber Xavier com essa dor de cabeça boa, mas se eu fosse o Thiago Clebinho, continuaria com o nosso querido Souza na lateral esquerda. Tá aí o Thiago Clebinho, hein? Tá aí o Thiago Clebinho aqui no Redação Varanda. Agora o que está jogando o Souza é uma barbaridade, tem que dar continuidade. E eu dizia algum tempo atrás que eu estava muito curioso para ver o Souza jogando com o Neymar. Muitos não entendiam, né? Marcão, você tá louco? Souza com o Neymar? Você lembra que eu falava isso, Thiago Jordão? Lembro, Marcão, lembro. Então, eu dizia, eu tô muito curioso para ver jogar junto Souza e Neymar Júnior. E tá aí. Vocês entenderam agora porque eu quero ver o Souza e o Neymar Júnior jogando? Porque o Souza é um jogador inteligente, porque o Souza é um jogador dinâmico, é um jogador arrojado, com personalidade. Então imagina aquele lado esquerdo com o Neymar, com o Souza, aí vão pegar no meu pé, com o Guilherme também, porque hoje ele é o titular do Santos, não adianta, gente. Não adianta vocês ficarem aqui bravos comigo, que eu falo do Guilherme, o Guilherme hoje é titular do Santos. É o único cara que mete a bola pra dentro, que faz o gol. Não adianta, ele tem as suas limitações, já cansei de falar sobre isso, mas não adianta vocês ficarem aí bravo, entendeu? Fazendo campanha contra o Guilherme, pedindo o Soteldo. Soteldo tá vendo Netflix comendo pipoca, cara. Soteldo tá vendo Netflix comendo pipoca. Deixa o Soteldo descansar, que ele só vai voltar quando as coisas melhorarem. E volta como ídolo, claro, que é o ídolo da galera, o nosso Soteldo. Gol não faz, mas adora Netflix e adora uma pipoca. Tudo bem, tá tudo certo. Agora, esse lado esquerdo do Santos com o Souza, Neymar, Guilherme vai ficar um lado esquerdo muito interessante, se bem trabalhado, se bem treinado. Agora, o Escobar pela direita, Thiago, eu pagaria pra ver. O Santos tem sofrido, o Gonzalo Escobar é um jogador muito versátil, né, Thiago? É um jogador muito polivalente. E eu acho que, bem treinado por ali, é claro, não vai ser uma unanimidade, não vai ser um jogador espetacular fora da curva pela direita, não é nem pela esquerda. Ele é um jogador com muitas limitações, o Gonzalo Escobar, mas taticamente cumpre muito bem o seu papel. Então, eu pagaria para ver e sim, trabalharia durante toda essa semana o Gonzalo Escobar pela direita. Até porque é um problema grande que temos. O Léo Godoy, mais uma vez, fez uma partida ali medíocre, né? O Aderlan já mostrou ser um lateral ali, nota 5 no máximo. O Sherman sentiu a pressão, a verdade é essa, né? O Sherman sentiu a pressão. Ainda vejo o potencial no Sherman, volto a dizer. Acho que o Sherman precisa voltar num momento melhor, com menor pressão da torcida, né? Com menor atenção para ele. A verdade é essa, né? O foco tá muito no Sherman, tá todo mundo ali. O Sherman vai errar, o Sherman não sabe cruzar, o Sherman é afoito. Eu acho que vai ter um determinado momento, quando a poeira baixar, que aí você pode colocar de novo o Sherman aos poucos no time principal. É um jogador que eu ainda vejo qualidade. Então, Thiago, eu pagaria para ver e sim, testaria o Escobar como lateral direito. O não nós já temos, viu, Thiago Jordão?
E o sim temos que conquistar, né, Marcão? Ou a gente vai atrás de descobrir se a gente é merecedor do sim. É assim que funciona na vida. E, Marcão, o Escobar, eu acho que ele não teria dificuldade na marcação, porque muito se diz que você não pode colocar um lateral com a perna invertida no outro lado do campo, porque você atrapalha o apoio ofensivo. E, Marcão, pode até ser, mas o Escobar, quando ele vai fazer cruzamentos com a camisa do Santos, ele sempre corta para o meio e cruza. Na maioria das vezes ele tenta o cruzamento com a perna direita. Então, poderia não ser uma dificuldade para ele no apoio ofensivo. E já no apoio defensivo, Marcão, também não vejo dificuldades do Escobar, porque o Escobar é aquele, se a gente apelida o DJ da Vila Belmiro como DJ Malucão, o Escobar é o lateral malucão. Ele é um lateral, Marcão, que ele vai se jogar na bola, se for necessário ele pular de cabeça no chão na bola, ele vai ir, Marcão. Ele também não vai ter medo de dar um carrinho, de espanar uma bola. O Escobar é um jogador que não tem vergonha, Marcão, e não tem vergonha de mostrar que ele tem sim deficiências técnicas. O Escobar, ele não vai ser aquele jogador que vai dar um lançamento, que vai cruzar o campo, que todo mundo vai ficar impressionado, a lá Marcelo do Real Madrid. Só que, Marcão, ele tem o essencial, é a vontade. O desempenho dele é excelente porque o Escobar entende as suas limitações e não tenta pagar de craque. Ele sabe das suas limitações, joga quietinho, joga na dele, sempre tem bons desempenhos, Marcão. São raros os momentos que a gente fala, nossa, aqui o Escobar deixou a gente na mão, perdemos por causa do Escobar. São raríssimos esses momentos que a gente faz esse tipo de análise. Então, veja que o Escobar, com sua dedicação, Marcão, a sua vontade de jogar pelo Santos, a sua raça, eu vejo que ele poderia sim, eu pagaria para ver o Escobar na direita, Marcão. Não tem por que você dizer não para este teste, porque o Aderlan voltou, mas também, quando o Aderlan jogou, muito se perguntou, será que o Léo Godoy realmente é pior? Aí joga o Léo Godoy e a gente se pergunta do Sherman que tá na base. Aí joga o Sherman, a gente volta a pensar no Aderlan. Por que não? E quando jogou o Luizão, muita gente já quis queimar o Luizão também. Então, por que não colocar o Escobar ali, Marcão? Não vejo problema nenhum. Sou fã do nosso Pablito. Vejo que ele poderia se desempenhar muito bem naquela posição. Pablito na direita, hashtag Pablito na direita. Vamos testar o Pablito e vamos manter o Souza do lado esquerdo. Não dá pra tirar o garoto não, hein? Não dá pra tirar o garoto não. Souza jogou muita bola, tem expectativa de melhorar ainda mais. E marca bem, viu, Thiago Jordão? Ele matou o mosquito ontem sem raquete, hein? Ele matou o mosquito ontem sem raquete, hein? Ih, mamãe! E colocou o Lucas Braga no bolso. Mas também não é muito difícil, né, Jordão? Nessa aí, Marcão, é só se você tiver o passaporte, um RG, você já consegue colocar ali no bolso. Ele matou o mosquito ontem sem raquete, o Souza. Olha, colocou no bolso o Mosquito, o Lucas Braga, todo mundo, Mateuzinho. O Souza marcou demais ontem pelo lado esquerdo, jogadorzaço. O Souza, promessa do Santos Futebol Clube, com um potencial tremendo. Thiago Jordão, meu caro Thiago Jordão, vamos aos números da partida. Vitória do Peixe por 1-0. Guilherme Neles, Jordão. Guilherme Neles, Marcão, ele não tem com ele crava, né, Marcão? Vamos aos números da partida em que o Santos venceu fora de casa, sua primeira vitória fora dos seus domínios, fora da Vila Belmiro, 1-0 Santos, partida em que o Vitória teve 58% de posse de bola contra 42% da equipe do Peixe. O Vitória que finalizou bem mais que o Santos, foram 19 finalizações com 7 no alvo contra 8 do Santos e apenas 2 no alvo. No entanto, o Santos criou 2 grandes chances, o Vitória criou outras 3, escanteios ficou 5-5, 5 para o Vitória, 5 para o Santos que teve um aproveitamento nos passes de 74% contra 88% da equipe do Vitória, e cartões amarelos, o Vitória foi advertido com 3 e o Santos com apenas 1, Marcão. Thiago Jordão, esses números são importantes para mostrar para o torcedor que talvez não tenha acompanhado o jogo, ou talvez acompanhou o jogo, mas não se atentou tanto aos detalhes, que foi um jogo muito difícil, né, Thiago? 58-42, posse de bola superior ao Vitória, finalizações do Vitória 19 contra 8 do Santos, finalizações ao gol 7 do Vitória contra 2 apenas do Santos. Isso mostra que o Vitória teve muito mais poder de fogo do que o Santos Futebol Clube, teve maior posse de bola e tentou muito mais vezes o gol do que o Peixe. O Santos, apenas 2 finalizações ao gol, uma foi certeira, Jordão. Exatamente, Marcão, e mostra também que não foi uma partida em que ficamos tranquilos com o resultado, porque muitas vezes você enfrenta um adversário fraco, você faz 1-0, 2-1, 2-0, enfim, você fica tranquilo na partida. O seu adversário não consegue
furar a sua marcação, trazer perigo para a sua meta defendida pelo seu goleiro, Marcão, e o que foi que não aconteceu ontem. O Vitória arriscou muito de fora da área. Fiquei até surpreso com essa quantidade de chutes de fora da área do Vitória, Marcão, porque o Vitória é acostumado a ser um time a jogar mais lateralmente, né? Buscar sempre o seu ponta direita ou o seu ponta esquerda. E ontem o Vitória arriscou, não teve medo de testar o Gabriel Brazão. Foram 7 finalizações no alvo, o que mostra que o Gabriel Brazão comprova que ele faz de novo uma partida importantíssima por parte do Santos Futebol Clube, Marcão. E o Vitória, que teve sim suas chances claras. O Vitória teve aquela no rebote que o Gabriel Brazão deu para o Renato Kaiser. Tiveram as descidas do Oswaldo pelo lado esquerdo, Marcão, nos cruzamentos que cruzavam toda a área. Nossa, quase que eu morria do coração quando a bola ia cruzando a área, Marcão. Teve também aquela defesa que ele fez, fazendo quase que uma alavanca com a sua perna direita, em que tem um cruzamento do Vitória saindo quase que da intermediária. A bola vai chegando na área, Marcão. Um desvio do Lucas Alter quase que mata o Gabriel Brazão na jogada, mas ele novamente muito bem, Marcão. O Santos fez ontem uma partida defensiva muito digna, muito digna. Por mais que tenha sofrido, por mais que a equipe do Vitória tenha criado chances para, quem sabe, empatar o jogo, o Santos fez uma partida segura. Foram raros os momentos de falhas dos nossos jogadores.